Boa noite. Vamos continuar falando ainda sobre, ah, sobre Hannah Arendt, né? Na aula de semana passada nós tratamos do tema que ela desenvolveu, muito interessante e pertinente aos nossos dias de hoje, que era a banalidade do mal, né? Hannah Arendt, nós não vamos nos debruçar sobre a biografia dela, pois também já falamos na aula passada, né? Mas depois que ela conseguiu fugir do regime nazista e conseguir chegar aos Estados Unidos, ela durante um período ela é uma pessoa sem é considerada apátrida, não tinha documento nenhum, era considerado uma pessoa excluída do meio social, mas ela consegue chegar aos Estados Unidos e em 1951 ela publica um livro chamado As Origens do Totalitarismo, né? Que é uma de suas obras mais importantes, que projeta ela para o mundo acadêmico, para o mundo filosófico, tá? E a partir desse livro escrito por ela passa então a ser uma conferencista é, com, proferindo palestras em várias universidades importantes nos Estados Unidos, como a Universidade de Yale, Columbia, Harvard, Princeton, Chicago, na própria Alemanha, em Paris, né? E depois também se torna cidadã americana, como nós já falamos aqui. Bom, uh, o pensamento de Hannah Arendt ele pode ser agrupado em três vertentes ou ocupações. A análise do totalitarismo, que é o que nós estamos vendo aqui, sobre o diagnóstico da contemporaneidade, que nós vimos na aula passada, principalmente a partir também do livro escrito A Banalidade do Mal, e mostra a tentativa de orientação de saída dos impasses políticos. Né? A questão da política é muito importante na concepção filosófica também de Hannah Arendt, dos quais nós iremos falar alguma coisa aqui ainda hoje. Né? Ah, então, ah, ah, para Arendt, né, a questão do mundo atual, da modernidade, ele é marcado por três graves problemas é, que tem marcado a nossa civilização, que são problemas ligados à questão da religião, à própria tradição filosófica e à questão da autoridade política. Aqui no livro Nas Origens do Totalitarismo, ela vai ela vai fazer uma comparação muito polêmica a respeito do nazismo e do socialismo e vai associá-los como ideologias totalitárias. Isto é, a, é vão vai procurar fazer um diagnóstico dessas duas ideologias com uma explicação compreensiva da sociedade a partir do viés individual e daí mostrar como a vida totalitária depende muitas vezes da própria banalização do terror, da manipulação das massas, do acriticismo face à mensagem do poder. Nesse sentido, ela vai recorrer a exemplos negativos de líderes políticos alemães da Alemanha e da Rússia, principalmente Hitler e Stalin, que seriam para ela as duas faces da mesma moeda, que alcançaram o poder, que alcançaram, chegaram ao topo do poder em seus países, principalmente na visão dela por terem explorado a solidão organizada das massas, né? Que estavam alienadas e sem pé nem cabeça. Sobre o totalitarismo, na concepção de Hannah Arendt, a convivência particular entre os homens é o fator que propicia a ação conjunta e esta ação que é a geradora de poder. Né? É,
Arendt mesmo conclui: o único fator indispensável para a geração do poder é a convivência entre os homens. Todo aquele que por algum motivo se isola e não participa dessa convivência, renuncia o poder e torna-se impotente, por maior que seja a sua força e por mais válidas que sejam as suas próprias razões. Essa afirmação está contida neste livro dela e As Origens do Totalitarismo. Hannah Arendt, para Hannah Arendt, a geração do poder não é um trabalho, mas a consequência da ação conjunta de homens, a qual propicia, pelo discurso, pela retórica, a revelação de cada indivíduo em sua específica singularidade. A ação não violenta é a única forma de ação que possibilita o encontro dos homens pela palavra. A ausência de violência é necessária, pois na atividade humana da ação não se objetiva atingir um determinado fim, mas a descoberta de uma meta comum que sirva como elemento aglutinador. Quando a palavra é usada tão somente para atingir um fim específico, ela perde o seu caráter de revelação. Ou seja, na concepção de Hannah Arendt, as pessoas devem buscar o poder, mas esse poder deve ser buscado de forma não violenta, mas de uma forma crítica que revela as nuances, os problemas críticos do próprio poder, e que tem que ser buscado, que tem que ser superado, pois nós somos responsáveis pelas nossas ações, e as nossas ações é que constroem uma sociedade mais justa, né? Pois, na concepção de Hannah Arendt, a questão da violência é um requisito essencial para a geração do poder, advindo sempre do agir conjunto dos indivíduos, né? O poder, pode ser dito, o poder é algo que é inerente às próprias estruturas sociais. Dentro das famílias, por exemplo, nós observamos uma luta interminente entre o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, né, que buscam, de uma maneira ou de outra, terem uma influência e terem um poder sobre essas mesmas estruturas. Isso é visto na religião e não é diferente também na política, né? O fato é, onde há sociedade, ali há poder. Contudo, essa ideia de poder, por vezes, ocorre estar acoplada à ideia também de violência. Muitos acham que para se ter poder, só se consegue este poder por meio do ato violento, por meio da violência, por meio da força. Na concepção de Hannah Arendt, isso não isso acontece, mas não deve ser assim. O dever ser é outro. O dever ser é a busca de uma ação racional, compreensiva da própria sociedade, né? Esta ideia de que o poder acoplado à ideia de violência, ela não é perfeita e nem mesmo é uma coincidência histórica para se fazer disso uma verdade. O que se há de dizer é que o poder violento, ou seja, a associação do poder com a violência, é uma demonstração do desvirtuamento, né? Desvirtuamento conceitual da ideia de poder. Mais do que isso, inclusive, já é sinal de que o poder, que funciona na base de consensos e jogos de aceitação, encontra-se ameaçado de extinção, cedendo espaço para algo que lhe substitui, que não depende do consentimento, mas da capacidade técnica de gerar sofrimento e submissão, ou seja, a própria violência. O poder propriamente deixa de existir quando entra em ação um conjunto de aparatos cuja força representa uma manipulação do poder de estar com, de discussão, de debate, de discurso, elementos que caracterizam o estar entre os homens. Ceder espaço ao advento da força é negar o princípio da ação e da busca de consensos por meio de ingerência em instrumentos de submissão e de abuso da condição humana.
A potência com que acompanha esta violência é exatamente o que torna a sutileza da política algo que se pode prescindir, algo que se pode abrir mão em momentos em que a violência predomina. Isso porque as decisões acompanhadas de violências são pautadas pela capacidade de abafarem expectativas de contrariedade. Aí surge uma pergunta: num confronto entre poder e violência, quem cede? Será que o poder, nas suas artimanhas complexas de atuação entre os homens, são mais eficientes que com a bala de canhão? Ou que os incontáveis bandos de fanáticos dispostos a dar vida por um ideal? Ou mesmo em função das ordens superiores? Pois bem, na visão de Hannah Arendt, em um conflito frontal entre violência e o poder, dificilmente o resultado é duvidoso. Se a estratégia da resistência não violenta, por exemplo, de Gandhi, extremamente poderosa e bem-sucedido, tivessem encontrado um inimigo diferente, por exemplo, a Rússia de Stalin, a Alemanha de Hitler e mesmo o Japão pré-guerra em vez da Inglaterra, o resultado não teria sido senão a descolonização, mas o massacre e submissão. Já restou então afirmar, portanto, que a violência e poder não são a mesma coisa, mas não basta. Deve-se grifar ainda que poder e violência são conceitos opostos, pois quando um está forte, quer dizer, o poder consensual forte, violência e opressão absolutas, o outro está ausente, ou seja, violência inativa, poder ineficaz e desacreditado, né? Então, esta ideia sobre a questão do poder é muito interessante, pois o totalitarismo, na visão de Hannah Arendt, é algo que é original. Para ela, nunca houve uma forma de opressão, a busca pelo poder, como aconteceu na época do totalitarismo, né? Então, ela vem fazer, a primeira coisa que ela faz é uma diferença entre a tirania e a ditadura. O regime autoritário nasce dessa degradação do Estado-nação, do imperialismo, do antissemitismo e caracteriza, acima de tudo, pela busca incansável dos inimigos a serem destruídos, as minorias a serem liquidadas pelo fato simplesmente de existir. Então, o convite de Hannah Arendt é para que nós pensamos sobre o que estamos fazendo, despertar-nos para uma reflexão sobre a nossa própria condição humana. A nossa condição humana é a fonte imediata da obra de arte e a capacidade do homem de pensar. É a capacidade de imposição da nossa própria vontade. Tá? É a faculdade de alcançar um acordo para uma convivência e não uma ação conjunta que é a fonte geradora de poder que funciona sempre, então, na concepção de Hannah Arendt, na base de consensos. Ou seja, o poder é sempre relacional. A política, em seu sentido moderno, pressupõe essa legitimação do poder. Ou seja, tanto governadores quanto os governados devem estar sempre de acordo com as regras do jogo que estabelecem o exercício deste poder. Por que isso? Porque, segundo Arendt, a política se contrapõe ao mundo natural, sendo por esta forma o modo mais racional do exercício do poder. Já que nas relações em que impera a força bruta, não há espaço para política, ou melhor, destrói-se o próprio ambiente no qual é possível o exercício do poder. Assim, poder seria o oposto da violência, novamente afirmando, e a violência acontece quando se dá a perda desta autoridade e deste poder. Ela levanta algumas características deste poder, né? O poder busca a dominação. O poder é voltada para uma forma de dominação total das pessoas. Não se detém diante da tarefa de eliminar populações inteiras para fazer triunfar ideias e crenças na superioridade de raças e ideologias. Os regimes totalitários, eles têm uma lógica. A lógica é dominar. É dominar
é dominar e depois provocar um processo de exclusão e domínio. A outra característica do totalitarismo é a imposição do terror por meio da violência e da força. Logicamente, transmitir uma ideia de medo, de insegurança, de incapacidade, de alienação e, acima de tudo, um terror como um instrumento eficaz para controlar as massas, né? Então, esses são os meios mais eficazes para isso, né? Vejam aí esse exemplo, né? Do Holocausto, né? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que nós já mostramos essa imagem para vocês na outra aula, nos outros slides, né? Pois bem, o objetivo, né? O objetivo maior de Hannah Arendt é nos levar a esta reflexão. A reflexão de que somos responsáveis pelos nossos atos e que os nossos atos é uma ação política, tendo como fundamento a própria liberdade e não o controle do indivíduo. O poder, ao ser formados por palavras e iniciativas, faz ter na política o potencial de união e transformação de realidades. Ele existe quando os homens agem unidos e perdem a força no momento em que eles se separam. Essa é a afirmação de Hannah Arendt. Continuando ainda, ela vai dizer que esses regimes totalitários, o poder surge no momento em que um grupo então de pessoas se reúnem e agem de comum acordo. Essa junção de poder, de coação, leva o poder para o espaço político, o espaço da dominação. Bom, em contraposição a isso, as pessoas devem buscar principalmente a ação violenta, a ação não violenta, não como um fim em si mesmo, mas como uma meta que é aglutinadora, pacífica para a realização do bem. Pois a violência destrói o poder, mas não substitui. Pois o poder exige a convivência e a violência baseia-se na exclusão da interação e cooperação. A violência aparece onde o poder está em risco, deixado a seu próprio curso. Assim, o poder, como é um momento fugaz, né, na concepção de Hannah Arendt, momento fugaz porque não dura eternidade para sempre, não é algo que é para a eternidade, ele não garantirá, então, a continuidade da comunidade política. Dessa forma, é preciso, então, criar algo que se dedique a refletir a realidade depois do poder. E aí vai surgir, então, um conceito de autoridade que ela trabalha muito bem. Para Hannah Arendt, a autoridade é a capacidade de dar ordem sem a necessidade de coação à nova ordem dada. A autoridade ela é reconhecida e atribui respeito aos portadores. A origem desse respeito aparece no ato, aquilo que ela chama de ato fundacional, ou seja, no próprio ato do poder. A autoridade é a própria institucionalização do poder. Quando as pessoas conseguem chegar ao poder de forma institucionalizada, por meio do consenso, do convencimento, da convenção, então aí o poder, na visão dela, é algo que é benéfico socialmente, né? E ela nos chama a atenção, sobre a condição humana do indivíduo e da própria sociedade, né? Porque ela viveu um período marcado pela violência, pela dor, pela exclusão, e isso impacta a concepção de Hannah Arendt, onde ela vai afirmar
que toda condição humana parte do princípio de que esta condição é caracterizada pela dor. A dor é o trauma. A dor é um trauma causada. Causada por quem? Pelo nazismo, pelas suas práticas de extermínio, pelos campos de concentração da Alemanha, que vão refletir em todas as suas outras obras, além dessa aqui. Inclusive, ela tem um outro livro chamado A Condição Humana, do qual ela, que é o homônimo desse slide, que está escrito nesse slide aqui, e que ela trabalha muito bem isso aqui. Para ela, na sistematização do poder feita pela autora, fica nítida sua experiência com esse regime totalitário. A reflexão, na verdade, sobre este regime, sobre este tema, na prática, é uma própria história de vida dela mesma que viveu com isso. E não uma defesa de ideologias, nem a continuação de um padrão governamental. É uma ruptura, é uma mudança de atitude a partir daquilo que ela viveu, de não ter aceitado essa situação de maneira pacífica, tá? Bom, ela trabalha muito bem a ideia, como nós falamos, da ação do homem. Como deve ser a ação do indivíduo voltada para a prática da própria ação política, né? Ela vai utilizar a ideia de Gandhi. Gandhi foi... quem foi Gandhi? Gandhi foi uma pessoa que exerceu uma influência muito grande na sociedade indiana e que ajudou, intensificou com as suas atitudes, com a sua própria ação, no processo de descolonização da própria Índia em relação à Inglaterra, né? Então, a Hannah Arendt, ela aplica a teoria a sua teoria sobre o poder pela prática, pela ação de Mahatma Gandhi diante da sua sociedade, que foi uma ação voltada para a não violência. E essa ação voltada para a não violência ocupa um papel central dentro deste pensamento político de Mahatma Gandhi e que vai ser assimilado por esta ideia também por Hannah Arendt. Ela vai dizer uma coisa muito interessante sobre o uso da palavra sânscrito, amsa. O amsa é a base da busca da verdade. Todos os dias percebo que a busca é vã, a menos que seja apoiada no amsa. É apropriado oferecer resistência e atacar um sistema, mas oferecer resistência e atacar o seu autor é equivalente a oferecer resistência e atacar a si próprio, pois somos todos farinha do mesmo saco, e filhos do mesmo Criador, e portanto os poderes divinos em nós são infinitos. Menosprezar o único ser humano é menosprezar aqueles poderes e assim prejudicar não apenas aquele ser, mas também o mundo inteiro. Então, para Arendt, a finalidade da doutrina ou da ação de Gandhi estava voltada para a conquista da libertação do povo indiano, tanto do modo coletivo como do individual. O termo utilizado por Gandhi para expressar essa libertação é Shaurat. É uma palavra sânscrita, né, que significa liberdade. Ou seja, ela tem uma conotação espiritual, significando a liberdade da não ilusão, do temor, da ignorância, o que implica em um autoconhecimento e um autodomínio de si próprio. Gandhi aplica a ideia dessa libertação espiritual do indivíduo para o campo da libertação política. Embora muitos classifiquem
Gandhi, como um dos idealizadores da desobediência civil, ele foi muito mais do que isso. O que ocorre é que, em algumas ocasiões, né, é, é, da política proposta, da política baseada na ação, né, de Gandhi, ele propõe uma espécie de desobediência civil. Aliás, na verdade, esse foi um dos grandes momentos da vida de Gandhi como um líder político na Índia, né, que foi a própria Marcha do Sal, também conhecida como Marcha de Dandi. É um movimento popular que, na verdade, foi uma campanha de desobediência civil que mobilizou toda a Índia nos anos de 1930. Né? O que aconteceu? No dia 12 de março de 1930, aos 60 anos de idade, Gandhi parte para a cidade de Dandi, uma pequena vila localizada na uma província chamada Gujarat, ao oeste da Índia, acompanhado por 78 seguidores. O objetivo desta marcha era protestar contra a taxa que incidia sobre a própria coleta dos saus, que era alimento básico dos indianos, dos pobres, principalmente naquela época. Conforme a regulamentação do ato indiano do sal de 1882, a representação do governo britânico na Índia assumiu o monopólio da coleta e da manufatura do sal. Os depósitos do sal foram controlados pelo governo britânico, que cobrava uma taxa altíssima naquela época, como forma de imposto, que era impossível de se pagar. Então, Gandhi escolhe o sal como objeto da marcha porque era um artigo de primeira necessidade para as famílias indianas e para principalmente das famílias indianas mais pobres, mais populares e oprimidas dentro da população humana. Então esta marcha ela foi acompanhada por milhares de outros seguidores nos mais diversos pontos do território indiano e se intensificou-se no dia 5 de maio de 1930 como consequência da própria prisão de Gandhi. Segundo várias fontes históricas da época, né, houve mais de 5.000 reuniões que aglomeraram no mínimo 5 milhões de pessoas. Gandhi percorreu até mais de 500 quilômetros durante 24 dias. A campanha só veio terminar um ano depois, quando Gandhi e o Lord Howard Irving, o Viceroy, mantiveram negociações diretas, né? E a partir dali, um novo período, a partir dessa ação política de Gandhi, que foi uma ação muito simples e inovadora, Gandhi vai estabelecer com clareza 3 pontos fundamentais de sua prática, da sua ação. Um princípio da ação, uma forma de luta e um objetivo a ser alcançado. Este princípio da ação deveria ser ação não violenta. A forma de luta deveria apresentar métodos, tá? Métodos como greve, desobediência civil, jejum, mas esses métodos seriam métodos não violentos. E, logicamente, elementos permanentes, como um criterioso exame dos fatos e um apelo ao atendimento ao adversário, e logo após o exercício da não violência ativa para tentar evidenciar a justiça nessa situação. O objetivo a ser alcançado era a própria libertação coletiva e social, coletiva e individual dos indianos, né? Pois bem, este aí é a expressão da condição, humana, e deveria ser um modelo, um modus operandi a ser buscado pelas pessoas, pelos povos, no sentido de superar a ação totalitária, a dominação do poder arbitrário, né?
E aí, o que aconteceu no pensamento de Hannah Arendt sobre o genocídio dos judeus na Alemanha, perpetrado dos judeus lá na Alemanha nazista, foi um ato final de um processo histórico de exclusão que teve em seu início diversas medidas judiciais que inviabilizaram o exercício da cidadania por parte dos judeus. A Lei de Nuremberg de 1935, né, de 15 de setembro de 1935, preservou a nacionalidade alemã dos judeus, mas retirou-lhes o status de cidadão. Essa lei transformou os judeus que se refugiaram em países vizinhos em estrangeiros de segunda categoria, pois, tendo perdido a sua cidadania, não podiam valer-se da proteção de seu Estado. Tal medida transformou esses judeus em apátridas, de fato, como está aqui neste slide, tá? Como um apátrida, tá? E ainda continuando, né? Segundo ela, em 1938, as próprias carteiras de identidades com a impressão da letra J para confirmar a origem judaica de seu portador, substituíram os passaportes dos judeus. A lei da nacionalidade do Reich, de 25 de novembro de 41, privou da nacionalidade alemã os judeus que residiam fora do território da Alemanha, né? Mais do que tudo isso daí, a perda da própria nacionalidade alemã, o grande empecilho para os judeus da Alemanha nazista foi a impossibilidade do exercício da cidadania, ou seja, tornaram-se um Zé Ninguém. Mesmo que possuísse um vínculo jurídico que os ligasse ao Estado alemão, este vínculo podia não ser de fato respeitado de fato e transformava os judeus em não cidadãos, tanto na Alemanha como na própria comunidade internacional, o que vai privar os judeus da proteção política do seu Estado e do seu país, né? Então, para nós concluirmos o assunto sobre Hannah Arendt, ao presidir sobre a questão da violência como elemento de definição do exercício do poder e instituir uma discussão sobre o poder como consenso participativo e dialogal, inaugura-se uma nova forma de pensar a política. Esta deixa de ser vista como algo utilitário, com interesse de alcançar determinado fim. Assim, transforma-se no exercício da construção do espaço público, espaço do qual manifestar-se-á a integridade de cada ser no momento da ação. A ação política de Gandhi, né? O próprio direito internacional dos direitos humanos tornam-se imprescindíveis à manutenção do espaço da ação e são exemplos emblemáticos da tentativa de construção dessa nova política delineada então delineada por Hannah Arendt, não como instrumento de controle e opressão, mas como uma espécie de senha para a libertação de cada um e de todos nós. Portanto, no campo da ação, garantindo-se pela política, que se realiza a liberdade. De forma sucinta, essas duas aulas, então, tratou do pensamento harendtiano, que na verdade nada mais é do que a sua própria história de vida. Então, fiquem atentos, peguem o material que já está disponibilizado para vocês, tá? Deem uma lida, isto aí é matéria de prova. Então, por enquanto, nós agradecemos e o nosso muito obrigado e encerramos por aqui.